Pessoal, então eu vou fazer a lista 2, aqui alguns vídeos, tá? Devo postar as notas ainda hoje, então eu vou fazer os 3 exercícios para que depois vocês possam refazer aí eles para estudar para a prova, tá bom? Então a lista 2 é uma lista que trabalha a parte do equilíbrio do corpo rígido. Equilíbrio do corpo rígido, nós temos 3 equações. O somatório de todas as forças que estão no eixo do x precisa ser nulo. O que é o somatório? Então, a soma de todas as forças que estão no eixo do x precisam zerar. Depois, o somatório de todas as forças que atuam no eixo do y também precisam zerar. E o somatório dos momentos ao redor de qualquer ponto tem que ser nulo. Isso é equilíbrio, ou seja, as coisas estão paradas, estática. Estática, tá? Isso aqui é equilíbrio. Toda vez que for equilíbrio, eu tenho essa situação. Bom, como a gente conversou em aula, a gente tem que, primeira coisa, você olha para o desenho e identifica os vínculos. Então, aqui eu tenho pontos aonde eu tenho vínculo. No A, eu tenho uma roldana. Então, se eu imaginasse uma roldana aqui, eu tivesse só um perfil, né? Então, imagine aqui um perfil e aqui uma roldana. Então, esse perfil, ele pode fazer esse movimento aqui, ó, certo? Então, o movimento no eixo do X, ele tá liberado. Mas, o movimento no eixo do Y não consegue, ó, eu não consigo subir com essa barra. Então, esse vínculo aqui, ele impede um movimento, que é o movimento em torno do eixo do Y. Ele não permite esse movimento. Então, aqui, eu tenho um vínculo de primeiro gênero, porque ele restringe um movimento. Então, eu vou chamar esse vínculo aqui de Y. Vou posicionar ele dessa forma. Então, eu vou dizer que aqui eu tenho um R, A, Y, ok? Já no ponto do C, eu tenho um pino aqui, ó. Se essa estrutura tivesse livre, esse ponto aqui, ó, né, ó, ele não se movimenta, não deixa a barra movimentar no eixo do Y, desculpa, no eixo do X, não deixa a barra movimentar no eixo do Y, mas é um pino, então a rotação fica liberada. Então, ele restringe duas movimentações. Essa barra não se movimenta assim, não se movimenta assim, então ele restringe o X e ele restringe o Y, não restringe a rotação. Então, aqui no C, é um vínculo de segundo gênero. Vou posicionar a princípio dessa forma aqui. R, C, Y. E vou posicionar dessa forma aqui. R, C, X. Ok? Então, eu tenho um vínculo de segundo e um vínculo de primeiro. Aqui eu tenho uma força de 300. Toda vez que eu tenho uma força inclinada, a primeira coisa que eu faço é decompor essa força. Então, olhando aqui para essa força, o ângulo dado é o valor do X de vocês, tá? Então, o ângulo é esse aqui, ó. Aqui eu tenho dois eixos. O eixo do Y, pode-se dizer assim, né? Tá aqui. E aqui eu tenho o eixo do X, que tá aqui. Então, se a gente observar esse ângulo laranja, ele tá encostado aqui no eixo do Y, ó. Tá entre a força e o eixo do Y, tá colado no eixo do Y. Então, na hora da decomposição, vai ser cosseno para Y. Então, vamos fazer a decomposição dessa força. Vou chamar de força em X e força em Y. Como que eu faço? Pego o valor da força integral e multiplico por alguma coisa. Essa alguma coisa eu tenho que olhar aqui para a posição do ângulo. Então, o ângulo está colado no eixo do Y, então aqui é cosseno para Y. Se eu usei cosseno para Y, eu vou usar seno para X. Então, o valor disto aqui vai ser... Deixa eu ver, eu já tenho os valores multiplicados.
278. 155 e aqui 112,382. Bom, então eu fiz a decomposição da força, que é algo que eu sempre vou fazer quando a força estiver com alguma inclinação, tá bom? Ok. Agora, o que o exercício pede é para encontrar o valor, as reações em A e em C, tá bom? Então, eu tenho essas três equações de equilíbrio. Para encontrar as reações, eu sempre vou aplicar as equações de equilíbrio. A mais fácil de todas, gente, que vocês precisam acertar no dia da prova, é o somatório das forças no eixo do x tem que ser igual a zero, tá? Que forças eu tenho em x? Eu olho para o exercício, arbitro algum sentido como sendo positivo, tá? Qualquer um. Olho para o exercício e busco todas as forças que estão horizontais. Aqui, quando eu decompus essa força de 300, eu ganhei duas componentes, uma componente em x e uma componente em y. Então, eu tenho aqui agora uma componente em x, que é a fx, e uma componente em y, que é fy. Sempre seta embaixo de seta, ó, é a sombra da força são as suas componentes, ó, ok? Então, se eu olhar para o exercício, eu tenho RAY, RCX, RCY, FY e FX. Então, eu vou colocar só as forças que estão no eixo do X. Então, que forças estão no eixo do X? O FX apontando para a direita, então, eu vou entrar com ele positivo. Então, mais 278,15. E o meu RCX, que eu apontei ele para a esquerda, menos RCX é igual a zero. Então, neste caso, RCX é igual a 278,15 newtons. Isso aqui é, assim, uma coisa que só numa conta você já consegue uma parte do exercício, tá? Então, é importante que vocês entendam o que está sendo feito aqui, para pelo menos aqui uma reação vocês conseguirem resolver tranquilamente. Depois, eu tenho que aplicar ou o somatório das forças em Y, que é igual a zero, todas as forças que apontarem para cima eu vou dizer que é positiva, e o somatório dos momentos ao redor de algum ponto também tem que ser igual a zero. Qual ponto? O ponto que vocês quiserem. Mas o interessante é sempre calcular em torno de um ponto onde tem as reações. Então, nesse caso aqui, ó, o interessante é calcular aqui no C, porque no C eu tenho duas reações, o RCX e o RCY, e ambas as reações não fazem momento em C, porque a força, quando passa pelo ponto, não faz momento no ponto. Então, eu vou fazer o somatório dos momentos em C. Mas poderia ser em A? Poderia ser em B? Poderia. Não é interessante fazer no B. Por quê? Porque no B não tem reação. É interessante fazer aonde eu quero descobrir algo, tá? Então, eu vou fazer somatório dos momentos em C igual a zero e vou dizer que tudo que faz o ponto girar no sentido horário é positivo. Então, vamos lá. RAY, então, eu tenho uma estrutura aqui, ó, né? Assim. Como se ela estivesse livre, quando eu aplicar a força RAY, vai fazer girar nesse sentido, ó. Aplico a força e vejo a estrutura girar em relação a esse ponto. Então, em relação a esse ponto, é como se eu colocasse um pino aqui, nesse ponto aqui onde eu tô fazendo o momento, ó, e aplico a força para ver o que acontece. Então, nesse caso, RAY vai fazer aqui a estrutura girar em relação ao nó C negativo. Então, menos RAY vezes a distância. É sempre, se a força é vertical, a distância é horizontal. Que distância? A distância da força até o ponto. Então, a força é vertical, a distância é horizontal. Da força até o ponto, eu tenho 150 milímetros. Então, vezes 0,15. Depois, RCX e RCY não fazem momento no C, porque passam pelo C. Então, agora eu vou ver essas outras duas forças aqui. Deixo de novo a estrutura aqui
presa com o pino só no C. Sempre aonde eu tô fazendo o momento é como se eu colocasse um pino. Então, vou aplicar a força Fy, ó. Vai fazer essa estrutura girar no sentido horário. Então, mais Fy, que eu sei o valor, 112,382 vezes a distância. Que distância? A distância da força até o ponto. Se a força é vertical, a distância é horizontal. Então, vezes 0,25. Ok? Estou transformando aqui para metros. Depois, Fx. Fx também, ó. Quando eu aplicar Fx e aqui tiver um pino, ó, vai fazer esse ponto girar no sentido horário. Então, mais Fx, 278,15 vezes a distância. Que distância? A distância da força até o ponto. Se a força é horizontal, a distância é vertical, então, vezes 0,3. Aí, eu continuo olhando, não tem mais nenhuma força aqui que faça momento aqui no ponto C, ok? Então, isso aqui tudo é igual a zero. Resolvendo essas contas aqui, RAY pode passar, né, para o outro lado, ou todos os outros, enfim. RAY é igual. Fazendo essas multiplicações aqui. R$ 28,0955. R$ 83,445,15. RAY é igual a 743,61 newtons. Ok? Agora, eu vou olhar aqui e só me resta uma equação, que diz que todas as forças que estão no eixo do Y, elas precisam, a soma delas precisa ser nula, né? Elas vão somar, elas estão em equilíbrio, uma soma com a outra e a resposta final tem que ser zero. Então, que forças eu tenho em Y? Eu olho para o meu desenho e vejo aquilo que é vertical. Então, eu tenho menos RAY, tá para baixo, tudo que aponta para cima é positivo, mais RCY, menos FY, isso aqui tudo é igual a zero. Então, RAY é igual a RCY menos FY. FY é 112,382. É isso aí, então, RAY é igual a RCY. Ah, na verdade, eu encontrei foi o RAY, né? Então, aqui é diferente. Eu preciso encontrar o RCY, então, eu vou passar o RCY para o outro lado, em vez do RAY. Deixa eu arrumar. Então, RCY é igual a RAY mais FY, tá bom? Só reposicionei aqui. Deixei o RCY deste lado e passei o FY para o outro. Então, RCY vai ser 855,996 newtons. Tá bom? Então, aqui, ó, poderia ter essa parte aqui, poderia tirar. Então, eu deixo esse aqui desse lado e passo esses dois para o outro. Então, vai ficar FY positivo e RAY positivo. Então, a soma dos dois é o RCY, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro exercício da lista, parte 2, que valia 0,10.